A árvore da vida em Gênesis. A árvore da vida, introduzida pela primeira vez no Jardim do Éden, ergue-se como um símbolo central e misterioso no livro de Gênesis. Em Gênesis 2:9 está escrito: "E da terra fez o Senhor Deus crescer toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, a árvore da vida também no meio do jardim." Esta árvore, distinta de todas as outras no jardim, ocupa um lugar especial na narrativa bíblica. Ela não é apenas parte da beleza deslumbrante do Éden, mas também um símbolo da intenção de Deus para a imortalidade, vida atemporal e bem-estar da humanidade. A árvore da vida, portanto, não é apenas uma entidade física, mas também uma representação da abundante provisão de Deus e da possibilidade de vida eterna. A árvore da vida estende-se ao conceito de imortalidade e à provisão de Deus. Ela é um testemunho da vida que Deus destinou a Adão e Eva, uma vida sem morte, em perfeita harmonia com seu ambiente e seu Criador. A presença desta árvore no Jardim do Éden significa que a imortalidade estava ao alcance da humanidade, oferecida como um presente de Deus. Esta árvore representa mais do que mera sustentação. Ela representa uma vida sustentada pelo divino, uma vida que transcende o plano físico. Isso se torna ainda mais visível quando consideramos o contexto da queda do homem. A narrativa da desobediência de Adão e Eva, que levou ao seu exílio do jardim, está intimamente ligada à árvore da vida. A história de Adão e Eva e seu banimento do Jardim do Éden, que incluiu a árvore da vida, é um momento-chave na história da criação na Bíblia. A árvore da vida estava no jardim como símbolo de vida eterna. No entanto, a serpente, descrita como a mais astuta de todos os animais selvagens, tentou Eva a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva cedeu à tentação e comeu o fruto. Ela então o compartilhou com Adão, que estava com ela. Ao fazer isso, quebraram a regra de Deus, como mencionado em Gênesis 3:6. Como resultado de sua desobediência, os olhos de Adão e Eva se abriram para sua nudez, sinalizando a perda da inocência e o início da consciência moral. Deus, ao descobrir a desobediência deles, pronunciou julgamentos sobre a serpente, Eva e Adão, incluindo as dores do parto e o labor para sustentar a terra. Mais significativamente, em Gênesis 3:22-23, Deus disse: "Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. E agora, para que não estenda a mão, tome também da árvore da vida, e coma e viva para sempre." Portanto, o Senhor Deus o enviou para fora do Jardim do Éden. Esse ato de banimento do Jardim do Éden significou que Adão e Eva não tinham mais acesso à árvore da vida. Essa lei significou a negação do acesso fácil à vida eterna e à comunhão ininterrupta com Deus que eles desfrutavam. Assim, a árvore da vida, uma vez ao alcance na beleza do Éden, tornou-se um símbolo distante do que foi perdido devido à desobediência. Ela permaneceu como um lembrete da vida que poderia ter sido se tivessem permanecido obedientes ao comando de Deus. Os querubins são os primeiros na hierarquia angelical a aparecer na Bíblia imediatamente após a queda de Adão e Eva. Após a grande queda de Adão e Eva, encontramos os querubins. Tornou-se fútil para Adão e Eva esperar retidão, vida e felicidade sob a primeira aliança que haviam feito com Deus, pois estava irreparavelmente quebrada e nenhum benefício podia mais ser retirado dela. Nessa menção, esta é a última menção histórica do Jardim do Éden na Bíblia. A visão dos querubins deve ter sido uma experiência transformadora para Adão, deixando uma impressão indelével em sua percepção do mundo ao seu redor. Adão teria sentido um senso de reverência e admiração ao contemplar a glória e majestade dos querubins, ou teria sentido apreensão e medo sem saber o que esperar dessas criaturas de outro mundo. É possível que seu coração estivesse cheio de uma mistura de ambas as emoções, enquanto lutava
para compreender a magnitude do que estava testemunhando. Independentemente das emoções que Adão possa ter sentido, uma coisa é certa: a visão dos querubins deve ter sido uma experiência verdadeiramente inesquecível que mudou para sempre sua compreensão do universo. É incrível pensar que um evento tão monumental ocorreu há tanto tempo. Ainda assim, o impacto desse encontro ainda pode ser sentido até hoje. No Novo Testamento, Jesus não fala diretamente sobre a árvore da vida da mesma forma como é apresentada no Antigo Testamento ou no livro do Apocalipse. A árvore da vida, no contexto dos ensinamentos de Jesus, é mais metafórica e está ligada aos conceitos de vida eterna e nutrição espiritual, que são temas centrais em seus ensinamentos. Jesus frequentemente falava em parábolas e usava metáforas para transmitir verdades espirituais mais profundas. Por exemplo, em João 15, 1:5, Jesus diz: "Eu sou a verdadeira videira, e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se permanecerem em mim e eu em vocês, darão muito fruto. Sem mim, vocês não podem fazer nada." Aqui, a imagem da videira e dos ramos pode ser vista como semelhante à árvore da vida. Isso enfatiza a importância de permanecer conectado a Jesus para sustento espiritual na vida. Além disso, o conceito de vida eterna, central para a árvore da vida, é um tema recorrente nos ensinamentos de Jesus. Em João 3,16, um dos versículos mais conhecidos, diz: "Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Aqui, Jesus fala sobre a ideia de viver para sempre, semelhante à qualidade dadora de vida da árvore da vida. Essa vida eterna pode ser alcançada ao crer nele. Embora Jesus não discuta explicitamente a árvore da vida, os temas associados a ela, vida eterna, nutrição espiritual e a importância de um relacionamento profundo, sustentador com Deus, estão impregnados em seus ensinamentos. Em suas histórias e ensinamentos, Jesus usou exemplos que são semelhantes em significado à árvore da vida. Ele enfatizou a ideia de viver para sempre e encontrar verdadeira felicidade espiritual ao acreditar e permanecer intimamente ligado a Jesus. A presença da árvore da vida no Apocalipse é singular, sendo mencionada exclusivamente no Novo Testamento, mais precisamente no livro do Apocalipse. Cada vez que essa árvore é citada, a expressão carrega consigo um significado cósmico e espiritual profundo. A promessa feita em Apocalipse 2:7 destaca que aquele que vencer terá o privilégio de se alimentar dessa árvore, situada no paraíso de Deus. A visão dessa árvore magnífica se manifesta na nova terra. Em todo o mundo, encontramos inúmeras cidades, cada uma com seu charme e beleza únicos, carregando consigo atrações e significados culturais específicos. No entanto, há uma cidade que ocupa um lugar especial em nossos corações, uma para a qual sempre ansiamos retornar ao final de qualquer jornada. Essa cidade representa conforto e familiaridade, onde experimentamos um profundo senso de pertencimento e paz. Interessantemente, a palavra cidade é mencionada 11 vezes no livro do Apocalipse, especialmente nos capítulos 21 e 22. Essas referências não são meramente figuras de linguagem, mas sim uma clara indicação de um local real sendo descrito. Essa cidade é o cenário onde Deus e seu povo coexistirão em harmonia e unidade perfeitas, livres de toda forma de mal e sofrimento. É um lugar de esperança e promessa, um verdadeiro paraíso que aguarda aqueles que creem na palavra de Deus. Ao vivermos nessa cidade com nossos corpos fisicamente ressuscitados, surge a necessidade de uma morada física. Este não é um lugar fantasioso ou apenas uma ideia, mas uma cidade real. A cidade celestial, Jerusalém, revela-se como uma verdadeira cidade. Ao longo da história, os seres humanos têm ansiado por um lar,
uma cidade que reflita seus valores e crenças. Esse anseio remonta aos tempos antigos, como exemplificado na história bíblica de Abraão, cuja busca por uma cidade cujo construtor e artífice era Deus, é mencionada no capítulo 11 do livro de Hebreus. A Nova Jerusalém é uma cidade celestial, conforme descrito em Apocalipse 21:2, que desce do céu, pronta e preparada como uma noiva adornada para seu esposo. João afirma que viu essa cidade santa pronta, emergindo dos céus, indicando que já estava concluída. Uma cidade santa é caracterizada pela ausência de mentiras, maldade, negócios obscuros, imagens impuras e corrupção, pois todos os seus habitantes são santos. Para entrar na cidade santa, é necessário nascer de novo e ir para o céu, pois o céu é o lugar da cidade santa. A descrição bíblica revela portões feitos de pérolas, conforme Apocalipse 21:12-21, ressaltando que não se trata de uma invenção ou folclore, mas uma realidade conforme as medidas humanas e angelicais. A cidade é descrita como quadrada, com dimensões iguais em comprimento, largura e altura. O muro foi construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, transparente como cristal claro. As pedras fundamentais do muro da cidade estavam adornadas com todo tipo de pedra preciosa. A primeira pedra fundamental era jaspe, a segunda safira, a terceira calcedônia, a quarta esmeralda, a quinta sardônica, a sexta cornalina, a sétima crisólita, topázio amarelo, a oitava berilo, a nona topázio, a décima crisoprásil, a 11ª jaspe, a 12ª ametista, e as 12 portas eram 12 pérolas. Cada porta separada era de uma única pérola, e a rua, a larga avenida da cidade, era de ouro puro, como cristal transparente. Quando a Bíblia diz que esta cidade reflete luz, não é de nenhuma combustão material, não é de nenhum consumo de combustível. A luz do mundo vem do Cordeiro ele mesmo, e ele será a luz da cidade naquele tempo. Não é de admirar que Paulo tenha descrito nosso futuro dessa maneira. Em 1 Coríntios 2:9, ele disse: "Mas como está escrito nas Escrituras, o que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, que o têm em reverência afetuosa, que o obedecem e que reconhecem gratamente os benefícios que ele concedeu." Teremos o privilégio de desfrutar do fruto da mesma árvore que forneceu alimento a Adão e Eva, os primeiros seres humanos. Este fruto estará disponível para nós livremente, indicando a bênção desse tempo. Apocalipse 2:7, Bíblia Amplificada. Aquele que tem ouvidos, ouça e preste atenção ao que o Espírito diz às igrejas. A ele que vencer o mundo através da fé de que Jesus é o Filho de Deus. A árvore simboliza o vínculo interminável entre Deus e as pessoas, representando a vida eterna que Deus concede aos habitantes da Nova Jerusalém. A localização da árvore da vida na Nova Jerusalém, a cidade celestial, é realmente importante. Ela é encontrada em ambos os lados do rio da água da vida que flui diretamente do trono de Deus. Isso mostra quão central e significativa a árvore da vida é nesta cidade especial feita por Deus. Essa posição reflete a acessibilidade e a abundância da árvore, sugerindo que a vida que ela oferece está disponível livremente para todos na cidade, mais uma vez sugerindo a provisão e presença infindáveis de Deus. A árvore da vida é descrita como produzindo 12 tipos de frutos, dando uma nova safra a cada mês. Essa natureza contínua de produção de frutas ilustra a abundância e diversidade intermináveis das provisões de Deus. Além disso, disse que as folhas da árvore são para a cura das nações. Essa cura não é apenas física, mas representa a reconciliação e restauração de todos os povos, uma cura das divisões e feridas que torturaram a humanidade ao longo da história. Em geral, a descrição da árvore da vida em Apocalipse 22:1-2
é rica em imagens. Ele simboliza o ápice do plano de Deus para a restauração e vida eterna, destacando-se na Nova Jerusalém. Seu contínuo fruto e propriedades curativas significam uma abundância interminável de vida e reconciliação, marcando o cumprimento da promessa de Deus de vida eterna e comunhão ininterrupta com Ele. A Bíblia se inicia com uma descrição da árvore da vida. Agora, vemos a árvore da vida novamente. É um pouco difícil imaginar essa cena pitoresca em nossas mentes. É possível que, quando João fala de uma grande rua, esteja se referindo a uma que tenha um rio correndo pelo meio e que haja uma grande árvore, ou série de árvores, que cresçam com suas raízes em ambos os lados do rio. A reaparição da árvore da vida indica a restauração completa de todas as coisas. As folhas da árvore eram para a cura das nações. A palavra para cura em grego é terapeia, e é dela que obtemos a palavra terapêutica em inglês. A palavra grega é quase diretamente transliterada para o inglês. No estado eterno, a maldição não existirá mais. O acesso à árvore da vida será restaurado e as trevas desaparecerão para sempre. O Éden será restaurado. No céu, não há mais maldição. Desde a queda, o homem e a criação viveram com o efeito da maldição descrita em Gênesis 3. No novo céu e nova terra, eles são eliminados para sempre. Em lugar da maldição, o trono de Deus e do Cordeiro estará nela. Isso é uma troca interessante. O céu será onde o povo de Deus poderá continuar servindo e trabalhando para Ele. Por outro lado, isso retrata a pura bem-aventurança do serviço, em vez do árduo trabalho manchado pela maldição. O céu será um local onde as pessoas de Deus poderão ver o rosto de Deus, um lugar onde podem ter uma comunhão pessoal próxima com Deus. Embora Moisés não tenha tido a oportunidade de ver Deus face a face, todos que alcançarem o céu, eventualmente, serão capazes de fazê-lo. Êxodo 33, 20, 23. Ele disse: "Você não pode ver o meu rosto, pois nenhum homem pode ver-me e viver." Então o Senhor disse: "Eis um lugar ao meu lado, e você ficará ali na rocha, e, enquanto a minha glória passa, eu o colocarei na fenda da rocha e o protegerei com a minha mão até que eu tenha passado. Então, retirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas o meu rosto não será visto." O céu vai ser um lugar onde o povo de Deus será identificado com o seu Deus, e nunca haverá dúvida se pertencem ou não a Ele. O céu é um lugar de luz. A luz não vem de uma fonte artificial, nem mesmo do sol. Em vez disso, a luz vem do próprio Deus. O céu será um local onde as pessoas de Deus desfrutarão de um reinado eterno. Em contraste com a duração limitada do milênio, isso continuará indefinidamente. Mais uma vez, os seres humanos tirarão sua força e vitalidade dessa árvore. A árvore não dará apenas uma safra, mas 12 ao todo. O fruto não é apenas para ser admirado, mas consumido. Pela terceira vez, em Apocalipse 21, 22, os habitantes da nova terra são chamados de nações. As nações não serão aniquiladas, mas sim curadas. Mas, como não experimentaremos dor ou doença no céu, qual é o propósito das folhas para a cura? Talvez elas, assim como o fruto da árvore, tenham propriedades que sustentam ou aprimoram a vida, ajudando as pessoas a manterem saúde e energia. Em Gênesis 2, a árvore da vida é mencionada 3 vezes. Em Apocalipse, a árvore da vida é mencionada 4 vezes, com 3 dessas ocorrências ocorrendo no capítulo final. Fomos informados de que a árvore da vida pode ser encontrada atualmente no paraíso. A própria Nova Jerusalém, também no céu presente, será trazida, a árvore da vida e tudo mais, e colocada na nova terra. Apocalipse 21:2, "E vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, adornada como noiva ataviada para o seu esposo." A presença da árvore da vida sugere uma provisão sobrenatural de vida,
à medida que Adão e Eva consomem o fruto fornecido por seu Criador. No Antigo Testamento, a árvore simboliza vida, sabedoria e retidão. Notavelmente ausente em eventos importantes, sua ausência representa a distância espiritual das bênçãos divinas. Em oração, buscamos nutrição pela graça de Deus, crescendo em bondade e compaixão. Que a visão da vida eterna seja nossa luz guia e que confiemos nas promessas de Deus, seguindo o caminho diante de nós. Ao aguardarmos o jardim eterno, onde a árvore da vida resplandece, oramos por uma paz e felicidade intermináveis, em nome de Deus. Amém.